Olá, aqui é Carolina Santana e estamos de volta na aula de redação. A tipologia textual que você vai necessitar para a sua prova dissertativa, para a sua prova de redação, é a dissertativa argumentativa. Mas nós vamos começar pela narração e pela descrição, porque às vezes o aluno tem a ideia do que é dissertação, mas ele mistura fragmento. Então, essa é uma aula que é de redação, para estruturar contigo o modelo dissertativo argumentativo, mas não me basta falar somente do dissertativo argumentativo. Eu tenho que navegar nas outras tipologias. Isso ajuda para você entender profundamente qual é a tipologia de redação. Repito, né, a pessoa sabe o que é dissertação, mas na hora de escrever ela mistura totalmente os fragmentos. E serve também para a sua aula de interpretação de texto, né, para a sua prova de interpretação de texto. Às vezes, na polícia não é frequente, mas pode acontecer, de pedir para você classificar o texto da prova de língua, né, da prova de interpretação, da parte de interpretação. Eu já disse a você que a prova é dividida em duas partes. Interpretação de texto, 3 questões, e gramática, 2 questões. Eu não disse isso? Não foi? Então, olha só, pessoalzinho, vamos começar então. E para isso, eu vou começar com o texto. Acompanhe comigo no seu material. Olha só. Piscina. Esse é um texto antigo de Fernando Sabino, que eu acho sensacional e bem atual. Olha lá. Era uma esplêndida residência na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Cercada de jardins e tendo ao lado uma bela piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos se alastrando pela encosta do morro, comprometesse tanto a paisagem. Diariamente desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em quando surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes, eram as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando. Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gin tônica no terraço e a mulher, um banho de sol, estirada de maiô à beira da piscina, quando perceberam que alguém os observava pelo portão entreaberto. Era um ser encardido, cujos molambos em forma de saia não bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma lata na mão e estava parada, à espreita, silenciosa como um bicho. Por um instante, as duas mulheres se olharam, separadas pela piscina. De súbito, pareceu à dona de casa que a estranha criatura se esgueirava portão adentro, sem tirar dela os olhos. Ergueu-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com terror que ela se aproximava lentamente. Já atingia a piscina. Agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la em desafio. E agora colhia água com a lata. Depois, sem uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado, equilibrando a lata na cabeça, e em pouco sumia-se pelo portão. Lá no terraço, o marido, fascinado, assistiu a toda a cena. Não durou mais de 1 ou 2 minutos, mas lhe pareceu sinistra, como os instantes tensos de silêncio e de paz que antecedem um combate. Não teve dúvida. Na semana seguinte, vendeu a casa. Pessoal, vem aqui. Fora o portão estar entreaberto, o texto é todo muito atual. Concorda? Hoje o portão não ficaria, né? Tem cerca elétrica, guarita, alarme.
né? Teria de tudo aí nessa bagunça, vamos dizer assim. Mas veja bem, pessoal, o que eu quero dizer a vocês? Que texto é esse? Esse é um texto narrativo. É uma narração. Alguém que conta alguma coisa a você escreve uma narrativa. Dentro da narração, que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho, ou dentro da dissertação, que vamos aprofundar também, pode, não é obrigatório, mas pode existir a descrição. Não vai cair na sua prova, nem na parte de interpretação de texto, e nunca na parte de redação, um texto meramente descritivo. Um texto meramente descritivo seria, por exemplo, um manual de instrução, depois da primeira página, que é parabéns, você acabou de adquirir um produto. A partir da segunda parte, que vai dizer a descrição do produto, ligue tal cabo em tal lugar, use a conexão desse jeito, desse jeito. Isso é um texto 100% descritivo. Não vai cair. Ok? Então, não cai descrição, mas cai, e já foi objeto de reflexão das provas de interpretação de texto, tanto trechos descritivos quanto trechos narrativos. Numa peça jurídica, em que você está argumentando para o juiz, você pode, por hora, narrar um acontecimento, né, ou trazer de novo, por meio da sua narração, aquele conhecimento a ser observado pelo juiz. Dentro dessa narrativa, você pode constar ali descrições da peça que você está dizendo, fazendo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Mas é importante ter claro a sua mente a tipologia de cada um. Então, olha lá. A descrição é só o retrato verbal. Como é que eu vou mostrar aquilo que eu quero que essa pessoa, entre aspas, veja, né? Porque é o enxergar a partir de um texto escrito, não é mesmo? Então, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Subjetiva, ela é pessoal. Tem a impressão de quem está descrevendo. A objetiva, entre aspas aqui, ela é técnica. Então, por exemplo, olha só, você pega um telefone celular, vem aqui comigo, né? Um telefone celular, eu posso, né, colocar que ele é ótimo, que a câmera dele é maravilhosa, que ele é o melhor telefone celular do mundo. Isso é tudo pessoal, ou seja, a descrição é subjetiva. Mas se eu dou o número de polegadas, quanto ele mede, qual é a resolução dele, se eu detalho, eu estou fazendo uma descrição objetiva, técnica daquele aparelho. Ela vai independer do meu gosto ou do seu gosto. É uma descrição, é uma especificação técnica, portanto, uma descrição objetiva. Ficou claro? Agora, qual que é melhor, qual que é pior, qual que é bonito, qual que é feio, isso aí não dá para saber não, gente. É impossível, tá? Volta lá. Então, a subjetividade é esse grau dessa interferência do autor em relação ao que está sendo descrito. Qual que é a sua interferência? Zero. Não pode ter subjetividade num texto de concurso público. Ok? Então, se geralmente a descrição é subjetiva, não descreva, não deve. Tá bom? Um exemplo aqui, né, de descrição. Era uma esplêndida residência. Já pôs juízo de valor aqui, ó. Esplêndida na sua opinião. Na opinião de outro pode ser ruim. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, cercada de jardins, tendo ao lado uma bela piscina. Tudo impressão. Tudo descrição com impressão. Pena, pronto, já outro juízo de valor. Pena que a favela, com seus barracos grotescos se alastrando pela encosta do morro, comprometesse tanto a paisagem. Aqui também é subjetivo, tá? Quando você descreve, não há progressão temporal. O que é que você vai fazer? Você para tudo. Se for uma narrativa, você para a cena. Se for uma ocorrência policial, você para a ocorrência para colocar ali, ó,
o detalhamento, uma descrição. Então, não há progressão temporal. Progressão temporal é uma característica da narração. Você para tudo, descreve e continua a cena. Continua aquilo que você gostaria de dizer. Até aqui. Belezinha? Muito bem. Então, vamos para a narração. Esse texto era uma narração, texto piscina. Olha lá as características do texto narrativo. Deve contar algo, seja uma história, um fato, né? Pode ou não utilizar a descrição, e essa descrição pode caracterizar personagens, espaços, etc. Tá? Num texto narrativo, geralmente tem título, né? E esse título ajuda nessa compreensão. Agora, eu trabalho com foco narrativo de primeira ou de terceira pessoa. Isso aqui é só para você saber, porque você não vai redigir em primeira pessoa, né? Quando eu narro em primeira, o narrador é personagem. Quando eu narro em terceira, o narrador só observa. Qual que é melhor, Carol? Ixi, não sei não. O Machado de Assis é bem famoso por jogar com isso o tempo inteiro, né? Quais são os elementos da narrativa? Eu tenho personagem, tenho ação, tenho tempo e tenho espaço. Eu vou começar de baixo para cima, tá? O espaço, gente, é a localização espacial. Lá no terraço, né? O marido assistiu a cena. Aqui, no planeta Terra, o homem não é, né? O homem é negligente, por exemplo, com a natureza. Enfim. O tempo, que é a progressão temporal, né? Logo depois da progressão espacial aí. Né? Diariamente, desfilavam diante do portão aquelas mulheres silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. Né? Diariamente marca o tempo. Um dia, era uma vez, nas narrativas infantis, não é mesmo? Então, o tempo é outro. As ações, verbos de ação, não de ligação, tá? Então, o verbo, veja bem, o verbo e o tempo verbal vão marcando a progressão na narrativa. Sempre, Carolzinha, sempre, sempre. Vão marcando aí. Tá? Então, lembra, em alguma aula lá atrás de gramática, eu disse assim, ó, o indicativo são os tempos, independentemente de passado, presente ou futuro, da certeza, subjuntivo de dúvida e o imperativo de pedido, solicitação e ordem. Isso tudo mostra as ações que vão ocorrer ao longo dessa narrativa, tá? Independentemente do tempo, né, o tipo de verbo, a conjugação que você vai usar, mostra essa progressão. E o último elemento, olha lá, que vai justamente fazer com que a engrenagem ande, serão os personagens, tá? Esses personagens dialogam ou não entre si. Tá? O discurso direto, eu tenho travessão ou aspas. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Eu posso ter, inclusive, desvio de norma para mostrar a caracterização do personagem. Né? Ele pode ser um caipira e falar como um caipira e isso clarear no texto aquele personagem. Né? Então, esse tipo de fala mostra quem é o personagem sem poder descrever. Muito bem. Daí, então, quando eu falo sobre o diálogo desses personagens, eu tenho 3 tipos: o discurso direto, indireto e o indireto livre. O primeiro, olha só, pessoal, primeira coisa, vem aqui comigo um pouquinho. Quando eu tenho o discurso direto, o personagem fala de uma maneira definitiva no texto. Tá? Ele fala. Fala entre aspas, porque existem marcadores linguísticos para demonstrar essa fala. Quer ver? Olha só.
eu digo assim, ó, o juiz disse, olha lá, 2 pontos, parágrafo, travessão, o réu é inocente. Então, eu tenho 2 pontos, eu tenho parágrafo, eu tenho travessão, ou eu tenho aspas. Se eu quiser economizar, eu posso colocar a fala entre aspas, e aí eu economizo sem problema nenhum uma linha, mas está marcada. Então, eu tenho aqui, ó, marcadores textuais óbvios para te mostrar que ele está falando. No indireto, não. Eu tenho o narrador fala. Aqui, ó. O narrador, entre aspas, fala pelo personagem ou pela personagem. Como assim, Carolzinha? Então, por exemplo, aqui, ó. O juiz disse o réu é inocente. Aqui já é outro, olha. O juiz disse que o réu era inocente. Entendeu? Não foi a personagem que falou, tá bem óbvio que quem está falando aqui é o narrador. Tá acompanhando aqui comigo? Em vez de eu falar assim, e ele perguntou, 2 pontos, parágrafo, travessão, você sabe se seu irmão chegou? Ele vai falar, ele perguntou se ela sabia se seu irmão havia chegado. Ficou claro isso? Então, o personagem fala e a gente só sabe que ele fala porque existem marcadores. 2 pontos, parágrafo, travessão ou aspas. Depois é diferente, né? O narrador fala pelo personagem. Então veja, direto o narrador não fala, é o personagem que fala. Indireto é o narrador que fala pelo personagem. E no discurso indireto livre, o indireto não é o narrador que fala pelo personagem? No indireto livre também. Qual que é o grande babado, então? O narrador vai falar tal como se ele fosse a personagem. Exatamente como? Se fosse no discurso direto. Mas como é que a gente sabe que não é discurso direto? A gente sabe que não é porque não tem marcadores linguísticos nenhum. Então, a gente sabe que a fala é do narrador e ele, entre aspas, de alguma forma, imita a personagem. Ficou claro? Vamos pegar um exemplo para ficar melhor. Olha aí. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjara planos. Tolice. Quem é do chão não se trepa. Essas aspas aqui são de cópia de trecho de livro. Isso aqui é fala do narrador, olha. Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça, forjara planos. Tolice, quem é do chão não se trepa, poderia ser a fala da personagem. Quem leu, né, Graciliano Ramos, o livro é Vidas Secas. Fantástica essa obra. Então vem aqui, quando fala assim, olha, tolice, quem é do chão não se trepa, essa fala, ela poderia ser da personagem. Como que eu sei que não é? Porque não tem aspas, não tem travessão, não tem nada. Quer ver? Eu projetei aqui para você uma diferença mostrando os 3 com a mesma obra do Vidas Secas. Acompanha lá comigo. Olha só. Aqui lembrando que é cópia do trecho, por isso que está entre aspas. Você consegue perceber 3 cores aí no meu texto? Sim, né? Uma é azul, outra é vermelha e a outra é preta. Acompanhem comigo aí, olha só. Em que estariam pensando? Zumbiu sim a Vitória. Fabiana estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menina é bicho miúdo, não pensa. Mas sim a Vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão, tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar, opinou Fabiano. Observe você que o que está em azul é discurso direto. Isso não é óbvio? Eu tenho aqui, ó, o travessão
eu tenho a marca da fala da personagem. O que está em vermelho é discurso indireto, é o narrador que fala. E o que está em preto, menino é bicho miúdo, não pensa. Ela devia ter razão, tinha sempre razão, é um discurso indireto, livre. Por quê, Carolzinha? Porque poderia ser a fala da personagem, falou como o personagem ou a personagem falaria, mas não colocou aqui nenhum marcador textual para a gente ter a certeza de que a gente teria aqui um texto com um discurso direto. Então, veja, falou tal como o personagem ou a personagem falaria, mas não colocou marcador linguístico. Se não colocou marcador linguístico, o texto não vai ser de discurso direto, vai ser de discurso indireto, livre. Até aqui, todo mundo aí respira, vai. Todo mundo entendendo? Porque, veja, quando você entende o processo como um todo, isso te dá conexões, né? Você vai compreender. Lendo a partir de agora, não só os meus textos aqui das minhas aulas, mas os textos que você tem lido em jornais, em revistas, a partir do momento que você lê, você vai falar, opa, isso aqui é um discurso indireto, esse é direto, indireto livre, isso aqui é uma narração, é totalmente diferente, isso aqui tem trecho descritivo, essa descrição é subjetiva, não é, essa é uma descrição técnica, isso te empodera, te dá embasamento teórico, que é o que você mais precisa para não errar, ou minimizar ao máximo chances de erros no seu texto. Até aqui, tá indo? Muito bem, então respira, vai. E vamos para a dissertação. Então, veja. O que vai cair na minha prova de redação é uma dissertação? É não só uma dissertação, mas uma dissertação argumentativa. É pouco ainda falar que é uma dissertação. É uma dissertação argumentativa. Tá? Você tem certeza que você está conseguindo dominar e entender tipologia quando você conhece as tipologias. Então, é isso que nós estamos tentando fazer aqui, te empoderando. Então, você já sabe descrição, já sabe narração, vamos para a dissertação. Ok? Para embasar a sua dissertação, a PM pode ou não colocar um texto motivador para você. Esse texto pode ser também dissertativo, esse texto pode ser uma poesia, esse texto pode ser um texto narrativo, pode ser o que quiserem. Tá? Vamos lá para a dissertação. Vem comigo. Veja bem. Dissertação consiste na explanação ou discussão dos conceitos ou ideias. Veja bem. Quando é a explanação, ela é expositiva. Quando é uma discussão, ela é argumentativa. Argumentativa. Como assim, Carolzinha? Vamos lá. Por exemplo, nós vamos falar sobre as chuvas. Janeiro, Minas Gerais está de parabéns. Ainda bem que aqui não tem praia, senão ia quebrar o turismo, né, gente? Tanta chuvaiada. Então, por exemplo, eu vou publicar um texto, ou você leu no jornal, na revista, na internet, um texto falando sobre as chuvas em Belo Horizonte. Não só em Belo Horizonte, como Minas. O potencial de alagamento, etc, 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 etc. Se o texto fala, né, das regiões que choveu, a quantidade de milímetros, qual região choveu mais, quer dizer, ela te passa informações, ela explana em relação ao que aconteceu, ela fala em relação ao que aconteceu, é uma redação dissertativa expositiva. Isso cai na sua prova de redação? Não. Mas isso pode cair num texto base, ou isso pode estar lá na sua interpretação de texto. Pode. Entendeu? Só explana. Usa dados, usa fatos, mas não coloca a opinião. Se esse mesmo texto colocar fatos, colocar dados e colocar assim, ó,
Existe uma falta de planejamento grande das prefeituras das cidades, né? E vai por aí, fala que os moradores não têm educação, que jogam lixo nos bueiros e etc, etc. Isso já passa a ser um argumento bom, forte, mas tem a ver com a sua opinião em relação ao fato dado ou noticiado. Percebe que isso é muito diferente? Isso é a sua opinião. Então, aqui é uma argumentação. Quer dizer, eu expus dados? Expus. Eu expus fatos? Sim, mas eu também expus o que eu penso, o que eu acredito, o que eu quero, enfim. Carol. Tô começando a sacar geral. Esse é o meu objetivo. Então, vamos lá. As características do seu texto propriamente dito. Olha só. Primeira característica. Procede a análise de um assunto e defende o ponto de vista seu a respeito desse assunto. Em terceira pessoa, sendo impessoal. Tá bom, gente? Então, veja bem, você vai por aí, né? Você vai construir um ponto de vista. Pode ser de forma dedutiva ou de forma indutiva. Como assim, Carolzinha? Vem aqui. Não? Por exemplo, o texto da prova de 2019 falou sobre liberdade e o texto de 2018 falou sobre a questão pitagórica de educar as crianças para que os adultos não precisem ser punidos, ok? Você vai falar sobre isso e defender o seu ponto. A escolha argumentativa que você terá para colocar no seu texto já é pessoal. Eu garanto para você que se eu ler 1000 textos sobre um desses dois temas, não vai ter nenhum igual ao outro. O tema é exatamente o mesmo, tem que ser, senão a nota é 0. O seu objetivo vai ser discutir, defender, argumentar sobre tal coisa, tem que ser, porque se você entende o tema, mas muda o objetivo, sua nota também é 0. Mas elas vão ser diferentes. O argumento que alguém utilizou é próprio. É próprio. Isso é claro para você? O argumento é seu. Quando você escolhe falar, né, sobre o primor que deve ser a educação na infância, essa é a sua opinião. Então, você vai escrever em terceira pessoa, mas quem for ler sabe que é a sua opinião, que às vezes é minha. Aliás, isso tem acontecido, né? Cada um entende a opinião do outro, mas não respeita. Quer brigar e quer convencer que o outro está errado e você certo. Né? É muita falta de vida, de caminhada, né? O mundo pode ser bem pior do que isso, mas enfim. Mais uma característica, acompanha lá, olha só. Eu tenho 3 partes, nós já discutimos sobre elas, introdução, desenvolvimento e conclusão, na aula passada nós mergulhamos nisso. Linguagem clara, objetiva e impessoal, que é o que deve ser, né? Terceira pessoa, acabamos de falar. Por que geralmente os verbos são no presente do indicativo? Porque o acontecimento é atual. Ops, perdão. O acontecimento é atual. Nós estamos falando do que acontece hoje. Esse hoje não é exatamente o dia de hoje, né? Quando a gente fala das chuvas, as chuvas que aconteceram em janeiro em Minas, elas estão repercutindo, né? Não só nos níveis dos bolsões da Copasa, que estão no teto máximo, mas elas estão repercutindo em toda a comunidade, na cidade como um todo. Elas repercutem. Então, esse hoje é uma metáfora da atualidade que eu queria dizer para você. Ficou mais claro? No nosso próximo encontro, eu vou trazer uma redação de um colega professor, né, que é para você ter uma ideia disso tudo que a gente falou, ok? Então, eu espero você. Até a próxima. Tchau!